como sempre, tentando ser breve e útil. Gostaria aqui apenas de fazer um breve comentário sobre um opúsculo que era mais comumente distribuído nas escolas, né, para crianças e pré-adolescentes no meu tempo. Eu cheguei a ter contato com isso aqui, né, e é claro que eu não tinha nenhuma noção disso aqui, né? Para mim, quando eu entendi alguma coisa, porque normalmente eu estava muito desligado da realidade, mas quando eu entendi alguma coisa, eu entendi apenas na lógica, entendi apenas o básico, que aquele básico parecia, para mim, naquele momento, dizer praticamente tudo, né? Dado que eu não era muito afeito aos estudos, e que também o senso comum, esse senso comum que é mais próprio do socialismo em nosso tempo, né, desde a Revolução Francesa até os nossos dias, a ideia socialista que, de certa forma, reduz os significados do ser humano, de certa forma o esvazia, né, é uma coisa muito do senso comum. Então, ouvimos, né, sobre a vida social das pessoas e sobre o seu significado, sobre a sua essência, né? Em geral ouvíamos isso ao redor de nós e também nas escolas, ou seja, como se a vida humana se limitasse a essa esfera social e mais precisamente a essa esfera do socialismo. Mas vamos aqui à definição do livro, né? Que ele começa com isso, né? A apresentação, e nós temos o capítulo 1, O Homem Não É Uma Ilha. O antigo socialismo. A pessoa é, por sua natureza, um ser social, isto é, vive em sociedade. Aristóteles, filósofo grego, definiu o indivíduo como sendo um animal político, ou seja, que vive na polis, na comunidade. Para Aristóteles e seu mestre Platão, os interesses sociais devem predominar sobre os interesses individuais. Platão, no seu livro A República, e Aristóteles na obra Política, né, A Política, idealizaram uma forma de sociedade do tipo socialista, se bem que utópica e ainda racista, e portanto contraditória, pois os gregos admitiam e praticavam a escravatura. Tá, vou pegar só esse trechinho aqui. Desde quando que o Platão e Aristóteles se limitaram a idealizar coisas? Quando Platão está falando na República, a República é algo extremamente complexo. Tem muitos dos grandes filósofos, inclusive até o próprio professor Olavo de Carvalho, chega a comentar que existe um quê de socialismo dentro do platonismo. Existe, né? Mas agora a obra, a República do Platão, é muito mais do que isso. Na verdade, se pegarmos até mais para o final da obra, em que você tem o famoso capítulo explicando o mito da caverna e a conversão das pessoas, né, dos significados obscuros para a luz, para a intuição, eu sei que isso é exatamente o oposto de uma utopia. Para quem lê pelo menos as primeiras páginas da obra A Política do Aristóteles, percebe que ele começa dando definições de certa forma científicas sobre o assunto. Ele não está falando em socialismo propriamente, ele está falando em como os seres humanos trabalham em conjunto, de fato para o bem comum, mas isso ele está explicando, vamos dizer assim, de uma maneira básica. Isso não quer dizer que em nenhum momento ele está afirmando que a essência da vida humana é a prevalência dos interesses sociais por cima dos interesses particulares. Aristóteles não defendia isso. Aristóteles é muito mais um filósofo, aliás, mais do que um filósofo, segundo o professor Olavo, é um biólogo, é um cientista, é um grande observador. Ou seja, não é um homem que ele chegou a ter algumas interferências em termos de, vamos dizer, da política aplicada, quando ele ficava lá junto com Alexandre Magno, né, foi o pupilo dele. Essas interferências podem ter sido boas ou desastrosas, né? Agora, a política, ele vai primeiro descrevendo os diversos tipos de sociedades, né? Como descrevendo a forma de política de cada uma e, sobretudo, descrevendo qual o papel de cada indivíduo, né? Ou seja,
mesmo na obra do Aristóteles, e mesmo ela sendo antiga, e mesmo ela fazendo alguma referência ao socialismo, ela ainda está se referindo aos indivíduos. Está falando do papel dos indivíduos e não do coletivo. Mas vamos aqui mais para frente. Mais uns trechinhos aqui, que são verdadeiras pérolas, né? Bom, você tem aqui, ele faz uma lista aqui no capítulo, salvar o homem da exploração. Então você tem os famosos socialistas utópicos, né? Saint-Simon, Carlos Fourier, Robert Owen, Proudhon, Louis Blanc. Aí você tem os socialistas científicos, que vão culminar com Marx e Engels e Bakunin. É estranho, né, que o Bakunin, ele de certa forma tem uma influência muito grande do Karl Marx e até deriva, a filosofia dele deriva um pouco do Karl Marx. Mas eu conheço muitos amigos meus que são comunas que adoram Bakunin e confesso que nunca leram Marx, mas adoram ler Bakunin. Isso é estranho, né? Então, vamos focar aqui pelo menos em Karl Marx e Engels, né? Dupla de alemães que criou o mais consistente e extremado socialismo, conhecido por comunismo ou marxismo. Devido à sua importância, não o apresentaremos aqui, nesse momento, mas sim lhes dedicaremos um capítulo à parte, veja só. Então aqui nós temos as bases do socialismo. Pode-se, desta forma, genericamente concluir que o socialismo se apoia numa série de princípios filosóficos, tais como a igualdade social, fruto da luta milenar da humanidade para criar uma sociedade que ofereça a todos as mesmas oportunidades de acesso à cultura, à riqueza, ao poder e às condições dignas de vida. Desde quando a luta milenar, né, vamos dizer, a igualdade social é uma luta milenar? Né? Desde quando que a história da humanidade é algo tão homogêneo, tão sem consistência e tão sem alma como essa definição? É tão heterogêneo. As próprias tábuas dos mandamentos no Velho Testamento, na verdade, elas estão se referindo a cada indivíduo, né? Como estabelecendo de fato, estabelecendo não, mas apontando elementos e princípios estruturais da pessoa, né, do ser humano. O próprio professor Olavo explica isso, né? Indicando, de certa forma, deveres e direitos que são inerentes à estrutura mesmo, espiritual, física do ser humano. A fraternidade. Essa é a B, né? Essa é uma das bases do socialismo. Então a B aqui é a fraternidade. Base do entendimento humano e fruto da igualdade social, onde a exploração de um homem sobre o outro, ou outros, não possa existir, onde os interesses sociais estejam acima dos interesses individuais. Então quer dizer que o coletivo tem que prevalecer sobre o social. Né? É assim que ideologias como essa se inserem nas religiões e acabam pervertendo as religiões, porque as religiões foram criadas justamente para proteger o individual do coletivo. A palavra fraternidade, esse termo fraternidade, está muito ligado às religiões. E ela, exatamente, vamos dizer assim, não está falando de algo coletivo, está falando da ação do indivíduo para com o seu próximo. Né? Está falando da preocupação espontânea, né, do amor espontâneo do indivíduo para com o outro. Né? Agora, não de uma comunidade geral onde as pessoas basicamente não têm personalidade, e mesmo sem se conhecerem, elas têm que seguir a norma da fraternidade. Elas têm que ser fraternas uns com os outros, porque é uma norma, porque é só assim que as coisas vão funcionar bem, é só assim que o mundo vai para frente, é só assim que existe um progresso na vida humana. Se o ser humano é reduzido a uma mera essa atitude humana, né, de amor, é reduzida a uma mera definição, vamos dizer, inconsistente de atos de fraternidade, então quer dizer que nós somos seríamos talvez obrigados a receber qualquer pessoa na nossa casa, porque nós temos que ser fraternos. Então qualquer pessoa pode vir aqui e usufruir dos meus bens,
talvez do meu dinheiro, da minha comida, porque eu sou obrigado a ser fraterno, porque é só assim, conforme as bases do socialismo aqui enunciadas, as coisas funcionam. Né? Quer dizer, é a coisa sempre penetrando insensivelmente para tentar exatamente desestruturar a ideia de propriedade privada, a ideia de tradição, de princípios, vamos dizer, religiosos que mantêm em particular a ideia de família. Né? Isso está nos evangelhos. O próprio Jesus Cristo não está mandando, dando ordens de que as pessoas sejam obrigatoriamente fraternas umas com as outras, de uma maneira geral. Eu sou fraterno em geral, para qualquer pessoa. Né? Será que a sociedade é tão simples assim? Que basta eu ser, por exemplo, fraterno, ter uma atitude fraterna com um cara que vem encostar a arma na minha cabeça? Quer dizer que se um assaltante meter um calibre 38 na minha cabeça, isso é culpa de eu não estar sendo fraterno? Ou de que a sociedade não está sendo fraterna? Né? E eu sou o sintoma dessa falta de capacidade de ser fraterno, e por isso isso leva um assaltante a meter uma arma na minha cabeça e ameaçar, né, estourar os meus miolos se eu não passar dinheiro ou algum bem para ele. Então vamos nos tornar em geral fraternos, porque na verdade não existe uma variação, não existe personalidades, não existe individualidades, existe só uma generalidade de seres que podem ser, vamos dizer assim, adestrados para serem fraternos uns com os outros. Quer dizer, é outro termo reducionista da humanidade. A humanidade é complexa e as pessoas têm direito de ter preconceitos e têm direito de ser fraternas com quem elas querem. Essa é a liberdade. Em nenhum momento a palavra liberdade está aqui descrita neste pequeno opúsculo. Claro, né? Nós estamos falando de... São palavras de ordem, são normas, e não liberdade. Né? A liberdade é de poder dizer, não, eu não quero isso, não gostei, não estou interessado, ou estou interessado. A liberdade é a liberdade de confissão. Eu fiz errado, admito, né? Causei sofrimento, enganei. Essa é a liberdade, esse é o amor. E não ficar sob a tirania de uma palavra cujo significado foi alterado para se tornar uma norma que pesa não sobre as consciências porque ela quer apagar as consciências, mas que pesa sobre a vida, que começa a conduzir as pessoas para uma vida instintiva, né, de abelismos humanos. Acho que é mais ou menos assim. Então, esse, né, vamos dizer assim, terceira base do socialismo, a democracia, é entendida não como uma mera liberdade de poder votar, de poder pensar, de poder dizer, mas como uma forma de organização da sociedade que dê oportunidade a todos e limite as ganâncias individuais ou grupais. Quer dizer, isso aqui, mesmo na Constituição, você vê a Constituição Federal, a nossa aqui, que vai atuar, conforme diz Miguel Reale, como base e como cúpula, ou seja, ela estabelece bases onde as pessoas podem legalmente se fixar, e cúpula, ou seja, ela vai limitar as ações também por cima, né? Ela vai, vamos dizer, limitar, estabelecer um certo padrão de ações legais, mas dentro desse padrão as pessoas podem se mover com toda a liberdade. E é óbvio que eles não vão explicar isso aqui. Isso aqui é tudo uma série de frases, né, em forma de normas e palavras de ordem, ou um pequeno texto ideológico que tenta pintar uma imagem de que tudo é muito fraterno, muito harmônico, né, e que a democracia vai ser isso. A futura democracia, que será alcançada pelo marxismo, vamos dizer assim, ela vai ser entendida assim, como todo mundo livre de ganâncias, né? Quer dizer, uma pessoa, um cara que desejar abrir uma empresa, ele, vamos dizer assim, conforme essa norma aqui de democracia, ele é automaticamente um ganancioso. Então o Estado tem que ir lá e interferir e não deixar ele abrir empresa.
O Estado vai dizer se ele vai abrir empresa ou não. Porque tem que haver, né, a questão da igualdade social, ela está acima de tudo. O coletivo está acima de tudo. Então, quer dizer que uma pessoa que deseja abrir uma empresa, produzir bens de qualidade e gerar empregos, não vai poder assim, porque conforme as normas do Estado, que estabeleceu a democracia, né, vamos dizer assim, a organização da sociedade se dará em oportunidades a todos e pelos limites, né, sobre as ganâncias individuais ou grupais. Então, concluindo, uma sociedade sem classes, ou pelo menos uma sociedade onde os homens não sejam divididos entre quem tem e quem não tem, quem manda e quem obedece, quem pensa e quem trabalha no pesado, onde não hajam alguns privilegiados e a grande maioria explorada, onde os interesses sociais estejam sempre acima dos interesses individuais. É estranho, né, que a única coisa que não é mencionada aqui são os interesses individuais do Estado. Quem disse que a humanidade se divide em pessoas que mandam e pessoas que obedecem, em pessoas que trabalham e pessoas que só pensam? Todo ser humano trabalha e pensa. Todo ser humano manda e obedece. Em algum momento da sua vida. Isso faz parte da estrutura do ser humano. Uma pessoa reduzida a um escravo, mesmo no campo de concentração, onde as pessoas tinham só que obedecer, né, a diversas normas e tarefas que eram de fato para destruir essas pessoas, né, era forçá-las a trabalhar até que elas, né, se tornassem meros, vamos dizer assim, bagaços humanos quase, né, que assim que já não prestasse para mais nada, iriam para a câmara de gás. Mesmo ali, as pessoas eram capazes de mandar em si mesmas, né? Talvez a política da SS, por pior que fosse, ainda assim havia um resíduo de espaço que era reservado, e as pessoas lá podiam pensar e se organizar lá entre si, ou ela podia decidir o que ela ia fazer, o que ela ia pensar, sobretudo como ela ia lidar com toda aquela situação terrível, né? É como está em Jesus Cristo diante de Pilatos. Pilatos diz, né, como diria talvez um bom socialista hoje, não vês que tem o poder de te libertar? E Jesus fala, você não tem nenhum poder sobre mim. Aí Pilatos pergunta sobre a verdade, dá as costas para Jesus e foge, né, sem querer dar ouvidos à resposta. Então, Jesus massacrado, humilhado, né, acusado injustamente e crucificado, né, está livre de tudo. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade no sentido amplo e superior da coisa, né, e não o socialismo. Tudo isso aqui, que ao mesmo tempo se insinua como a questão da igualdade, da democracia, né, vamos dizer assim, de uma vida mais justa, são só meios, vamos dizer assim, em termos mais religiosos, o demônio disfarçado, o demônio tentando seduzir as pessoas, ou a serpente, né, ou o jardim de Epicuro, né, o jardim das delícias, conforme diz o professor Olavo de Carvalho, são só meios de tentar ludibriar, de lograr as consciências, de fazê-las apagar, para que as pessoas, né, vamos dizer, inconscientes do que seja a liberdade, do que seja a situação das suas vidas, acreditem, né, estar se encaminhando para a liberdade quando estão se encaminhando para a prisão sem muros, né, do Gramsci. Então é mais ou menos assim. Só que isso aqui, longe de ser uma distorção do marxismo, ao contrário, isso aqui faz parte, porque uma das coisas que é essencial, vamos dizer assim, no marxismo, é exatamente o se adaptar, o se flexibilizar, o mudar constantemente, né, e estar disposto até de que, vamos dizer assim, de que os próprios conceitos marxistas sejam reduzidos a esses textos ridículos que estão aqui, para que as pessoas sejam inoculadas com o próprio marxismo, né? Então, na medida em que se apresenta um marxismo ideal, as pessoas estão sendo inseridas no marxismo, né? É por isso que a questão é estudar as obras do Karl Marx e entender, e estudar os grandes, né, livros, né,
escrito por pessoas competentes que estão explicando tintim por tintim, mapeando e rastreando cada problema, cada golpe, né? Cada, vamos dizer assim, cada má intenção intelectual que está ali entremeada nas linhas. Como diz já o próprio Ortega y Gasset, né? As palavras, né? A expressão verbal podem servir tanto para explicitar nossos pensamentos quanto para ocultar os nossos pensamentos. Então, era mais ou menos isso. Então, mesmo num livrinho, né, reba, um livrinho escolar que tenta inocular socialismo na cabeça das crianças de uma maneira muito simplória e até meio, vamos dizer assim, meio fora dos padrões do marxismo ortodoxo, ainda assim insere as crianças no marxismo. E esse que é o grande problema do marxismo. Ele não tem uma definição própria, mas ele se enquadrar em tudo. Então, era mais ou menos isso, e espero que isso ajude a esclarecer alguém.